Diz assim a palavra de Deus, em Lucas 12, no versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. O homem, pessoal, ele que faz isso aqui, tá? Que o Senhor Jesus está dizendo. O homem que planta, o homem que ceifa e o homem que armazena. O Senhor Jesus aqui disse que uma ave não precisa fazer isso, ela não faz isso, né? Estocar alimentos, se preocupar com o amanhã. Então o Senhor Jesus diz, observai os corvos. Provavelmente o corvo devia ser um animal em abundância naquela área e todos deviam conhecê-lo. Então Jesus mencionou essa ave em específico aqui nesse caso. Então observai os corvos. Ele está dizendo para as pessoas que estão ouvindo ali, né? Os quais não semeiam nem ceifam, não tem despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Aí ele diz assim, ó, quanto mais valeis do que as aves. 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui, pessoal, também tem uma... O Senhor Jesus passa para a gente aqui um entendimento para a gente não se preocupar com as coisas, né? A gente não ficar preocupado. Porque a nossa preocupação, a nossa ansiedade não acrescenta em nada na nossa vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, né? O côvado era uma forma de medição naquele tempo, né? Eu não lembro se um côvado tinha um metro, ou se tinha 50 centímetros, não importa. Então, você não poderia acrescentar em nada o curso da sua vida. Então, isso aí já é para deixar você calmo. Pô, já que eu não posso, então, acrescentar isso na minha vida, então eu vou ficar mais em paz. O Senhor Jesus aqui, pessoal, está querendo deixar a gente em paz. Vamos continuar lendo que ele vai se aprofundar mais. E talvez você está me ouvindo e você está ansioso. Você quer uma resposta, você quer uma mudança. Você quer uma vida, você tem um sonho e quer que esse sonho se concretize. Porém, a gente não pode colocar isso em primeiro plano. É isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Interessante, né, pessoal? É interessante o que o Senhor Jesus está falando. E nós devemos acreditar. É Jesus falando, né? Quando ele fala, nós devemos sempre acreditar, sempre confiar e saber que é o melhor, tá bom? 27. Observai os lírios. Aqui ele já vai dar agora um exemplo. Ele falou do corvo para mostrar de referência, né? Um exemplo. Agora ele vai falar dos lírios. Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Diga-se de passagem que os lírios do campo é uma referência a coisas belas, né? Quando você vê muito fundo de imagem, usa o campo para os lírios, né? Que remete a uma coisa bonita, uma coisa de paz, né? Uma coisa elegante. Então o Senhor Jesus aqui está dizendo que Salomão, que foi um homem rico, um homem próspero, um homem poderoso, as roupas dele não chegavam aos pés daquela planta chamada lírio, né? Daquela flor. Ora, aí Jesus fala, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homem de pequena fé. Aqui ele coloca mais uma carga de paz dentro da gente. Ele carrega a nossa bateria de uma paz, de uma confiança, tirando a nossa preocupação.
que é como ele quer que nós andemos. É como o Senhor Jesus quer que a gente se porte. Esse é o nível que ele quer nos elevar. Aí ele diz mais: não andeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A inquietação vem, negócio. Agora, cumpre a mim me manter firme e não me entregar para ela. Tem que tomar cuidado. Aí ele diz assim, ó: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Você está entendendo, pessoal? Quem tem Deus tem paz. Quem tem Deus confia. Você que diz que é de Deus, você que diz que é do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que quem se preocupa com essas coisas são os gentios. São pessoas que não conhecem a Deus, são as pessoas do mundo, as pessoas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Elas escolhem na força do braço dela viver a vida delas. Essas pessoas, os gentios, que se preocupam com elas. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Se vestir bem, comer bem, morar bem. Eles ficam nessa procura. Eles querem poder, né? Eles querem status. Eles querem a glória desse mundo. Eles querem ostentar. Mas o Senhor Jesus fala: vosso Pai sabe que necessitais delas. Deus sabe de tudo, pessoal. Sabe de tudo. Ele esquadrinha o nosso entendimento, o nosso coração. Mal a palavra sai da nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele sabe o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Desde que você seja de Deus, desde que você já tenha entregue a sua vida na mão de Deus, Deus te conhece. Deus sabe o que você precisa. E se Ele cuidou dos corvos, se Ele cuida dos lírios, Ele vai cuidar de você. O vosso Pai, buscai antes de tudo, olha só, pessoal, em que o Senhor Jesus quer que a gente coloque a nossa força. Olha a direção que Ele vai dar agora, para que, ao invés de você ficar buscando essas pequeninas coisas que os gentios consideram deuses, coisas grandes, olha no que o Senhor Jesus quer que você busque, que você lute, que você se esforce. Olha o que Ele está dizendo, olha só o caminho que Ele vai dar. Olha a direção que Ele vai dar. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu busco a Deus, isso vai sendo acrescentado, né, Glaucia? Essas coisas que me faltam, Deus vai me dando. Você vê que ele dá um exemplo de uma necessidade tão básica, né? Que é a comida e se vestir. Né, qual ser humano, todos os seres humanos precisam desse básico. E quando ele coloca, né, que você anda ansioso por uma coisa tão pequena, uma ansiedade por uma situação que você se entregando, você confiando, eu vou te dar. Mas ele quer ver o quê? Da gente essa entrega, né? Buscando primeiro o reino, buscando primeiro ele. Essa atitude. Buscando primeiro o reino dos céus, para depois ele suprir as suas necessidades. Porque se você não busca, se você vive igual o mundo, você vive igual os gentios, você vive igual, porque quem não conhece é Deus, né? E essa palavra tão direcionada àqueles que já conhecem, aquele que fez de Deus o seu Pai. Você acha que Deus, que o seu Pai vai deixar você passar necessidade? Né? E as pessoas hoje em dia, a ansiedade é tão comum, é tão normal, é tão... E quando vem essa palavra, vem confrontar, né? O que eu hoje vivo? Porque eu vivo ansioso com o quê?
Eu vivo ansioso buscando o quê? A nossa força tem que estar em buscar o reino dos céus. É porque os gentios, eles, quando você liga uma televisão, por exemplo, algum meio de comunicação, lá você vê eles exaltando essas coisas. Não só botando isso como importante. Hoje em dia a rede social, qualquer pessoa, por isso que é tão cuidadoso você quando segue alguém, quando você está seguindo alguém, você vê o que essa pessoa está postando, o que essa pessoa está buscando, porque os nossos olhos veem aquilo e a gente esquece de quem a gente tem crido, né? De quem tem nos escolhido, de quem está ali suprindo as nossas necessidades, e começa atualmente, né? A ver aquilo ali, buscar aquilo e achar que a gente tem necessidade também daquilo. E por que com ele acontece e comigo não acontece? Aí começam os conflitos, né? Só que ele não tem Deus, ele não tem Jesus. Lembra que a palavra de Deus diz: transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Aqui, quando você chega para Deus, você vem com essa mente, dando valor para essas coisas. O que Jesus quer aqui agora é mudar a tua mente. A tua mente agora é outra. A tua mente agora é para buscar a Deus. Totalmente diferente. Você agora é de Deus. Então ele diz: buscai antes de tudo o reino, e essas coisas vão sendo acrescentadas. Olha como ele botou já a mente diferente, transformada. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus agradou-se em dar a ti que está me ouvindo, você que está buscando, você que se interessa para as coisas de Deus. Deus te escolheu. Ele se agradou em te dar o reino, né? Fica tranquilo. Fica calmo. Então ele está aqui, porque uma vez que você vira a chave, você muda a tua mente, você tem paz. Isso aqui, como ela falou, confronta, porque a gente vem impregnado com as coisas do mundo, com as riquezas, com as fascinações. Quando a gente se converte, o que é necessário? É necessário que a nossa mente mude. Eu também, um exemplo, as pessoas hoje em dia estão preocupadas: o que vai ser o ano que vem? O que vai ser o governo? O que vai ser a política? O que vai ser o presidente? O que vai ser... Preocupado com amanhã e com... Se o seu pai acrescenta a cada dia, se ele sustenta, se ele te dá o pão de cada dia, então a tua esperança, a tua força está em agradar a Deus, sabendo que ele há de suprir toda a sua necessidade. Não é como o mundo vive, não é como o mundo se comporta, não é o que vai ser. Não, você entrega o seu dia, cada dia na mão de Deus. O seu futuro, Deus pertence. Então, se você realmente se entregou por completo, é isso que Deus faz, acrescenta a cada dia o seu pão nosso. Tá bom, pessoal? Tá aí essa palavra, uma advertência pra gente, uma mudança de vida, uma forma diferente de olhar as circunstâncias, uma crença, porque isso aqui é uma crença, né, Gal? Você não tá vendo isso, né? Isso não é uma coisa palpável, isso que a gente falou agora, mas isso aí é para aqueles que creem, é para aqueles que se entregaram, que aceitaram o Senhor Deus, Senhor Jesus, como seu único Senhor, né? Você abriu mão de tudo por Ele. Isso aqui é para você. Você agora está sendo cuidado pelo mesmo Deus que cuida de um corvo. Ou você acha que esse mundo aqui está jogado, que Deus não está aqui administrando? Vê que Deus cuida até da erva, né? Deus cuida até da erva. Ele poderia dar mais exemplo de tudo que ele cuida, dos peixes, né? E assim vai. Ainda mais de nós que somos semelhantes. E ainda mais nós que aceitamos ele, viemos para ele, né? Ele não está falando isso para o mundo vai lutar por isso mesmo e vai se quebrar. Porque depois que eles conquistam, vem a frustração, o vazio. Pô, eu conquistei porque quando eu sinto vazio? A gente conquista com preenchimento, com Deus. E a gente sabe que aquilo ali foi Deus quem deu e para a glória de Deus. E não tem coração naquilo, E se Deus dá, amém. E se Deus tirar, amém também. Você não tem aquilo ali mais como uma suma importância. Tá entendendo, pessoal? Então fica com essa experiência de vida, esse novo comportamento, para que você seja feliz e tenha paz. Tá bom? Até o próximo vídeo.